Quero me casar, mas não tenho dinheiro. Meu marido me agrediu. Eu tô precisando da segunda via da Mercedes. Meu filho precisa de pensão. Eu não sei o que fazer. Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Fala aí! Olá, olá para você que nos acompanha pelos canais de comunicação da Universidade Federal do Estado de Roraima. Você que nos acompanha neste momento pela Rádio Universitária. Como é que tá o clima por aí? Chuvinha gostosa nessa quinta-feira, coisa maravilhosa, né? Esperamos tanto por essa chuva, por isso mesmo ela é muito bem-vinda. Então um abraço para você que nos acompanha aí pelo trânsito da nossa cidade. Já fica aquele alerta, tá chovendo? Vá com mais calma, com tranquilidade. Olha, cuidado no trânsito para você chegar com muita segurança ao seu destino. E a gente já lembra também que esse programa é exibido pela TV Universitária toda terça-feira. Então, se você teve algum detalhe, você está acompanhando ao vivo agora pela Rádio Universitária e teve algum detalhe que você quer ouvir novamente, quer tirar essa dúvida, é só colocar aí no calendário toda terça-feira. O programa também é transmitido na TV Universitária, canal 2.1. Muito bem, esse é um programa em parceria com a Universidade Federal do Estado de Roraima e também com a Defensoria Pública do Estado de Roraima para falar sobre os seus direitos, sobre os serviços da DPE Roraima. Por isso, hoje eu convido para um bate-papo a Defensora Pública Beatriz Fernandes, ela que é a primeira titular da comarca de Rorainópolis. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre o trabalho da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Muito obrigada. Que isso, é um prazer enorme receber a senhora aqui, poder ter esse bate-papo. Inclusive, gente, ela veio diretamente do município de Rorainópolis, justamente aqui para Boa Vista, para ter esse bate-papo com a gente, para deixar você aí que nos acompanha bem informado sobre os seus direitos. Agora, doutora, como é que tá a estrada lá de Rorainópolis para cá? Com essa chuva, tudo tranquilo? Deu para chegar tranquilamente? Olha, deu para chegar, mas como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, ontem eu peguei bastante chuva na estrada. Tive que vir com bastante cautela, cuidado, velocidade bem reduzida para vir com segurança. Coisa boa. E hoje a gente vai conversar justamente sobre essa questão lá de Rorainópolis. Poucas pessoas sabem que existem as comarcas em vários municípios aqui de Roraima, e a de Rorainópolis é uma delas que atende, dá todo esse suporte ao sul do nosso estado, né, atendendo várias demandas também. Como é que é essa sua avaliação sobre a comarca de Rorainópolis? Bem, então, primeiro explicando o que é uma comarca, né? Porque quem Ótimo. escuta no rádio fala, nossa, que nome é esse? O que é uma comarca? Comarca é uma divisão feita pela Justiça para escolha de um lugar, um município ou um grupo de municípios em que ela vai se instalar. Então, assim, não necessariamente uma comarca coincide a um município, muitas vezes abrange mais de um município. Aqui no estado de Roraima, a Defensoria Pública e também o Poder Judiciário estão instalados em todas as comarcas do estado. E Rorainópolis é uma das comarcas, a comarca na qual, como você falou, eu já atuo. Bom, Rorainópolis, a gente é um município grande, né? É o segundo maior município aqui do estado de Roraima, em termos populacionais. Então, é um local que, inevitavelmente, a Justiça tem que estar presente e, por consequência, a Defensoria também. Lá a gente trabalha, a Defensoria está instalada na sede da comarca, mesmo ali no centro, pela rodovia. Quem passar ali pela BR-174 com certeza vai ver a Defensoria Pública. Mas a gente também, a nossa comarca abrange não outros municípios, abrange só o município de Rorainópolis, mas ali a gente tem algumas vilas que estão um pouco mais distantes da sede. A gente também recebe muitas pessoas das vicinais, a gente recebe pessoas da vila, por exemplo, da Vila Martins Pereira, a gente recebe da Vila Moderna. Perdão, Vila Moderna é outra comarca, já pertence a outra comarca. Mas a gente recebe o pessoal da Vila do Jundiá, que é bem distante, ali já quase na fronteira com o estado do Amazonas. Então, assim, estamos ali na sede, recebemos todas as pessoas que nos buscam, que estão nessa abrangência que a nossa comarca atua, mas, vez ou outra, também a Defensoria vai até o usuário.
justamente por conta dessa dificuldade de eles estarem localizados em vicinais que são distantes, de o transporte às vezes não ser muito bom para chegar até a sede da defensoria, a gente faz o caminho inverso. Em vez de a pessoa vir até a nossa sede buscar o nosso atendimento, a gente vai até eles. Isso seja por situações pontuais, olha, ficamos sabendo de uma situação que aconteceu ali na vicinal tal, a gente precisa ir lá, ouvir as pessoas, ouvir os usuários, os assistidos, nos deslocamos até lá. Já fizemos isso algumas vezes. Mas também, muitas vezes, a defensoria atua por meio de ações. Uma ação organizada, uma ação qualquer, uma ação que abrange, muitas vezes, vários serviços, não só o serviço jurídico, e a defensoria vai até lá, através da defensoria itinerante, ou então, como nós tivemos ano passado, fizemos o casamento coletivo e prestamos vários outros serviços jurídicos também. Enfim, a gente também tem essa possibilidade de ir até o nosso assistido. E o casamento coletivo, inclusive, agora dia 10, mais uma edição, agora dessa vez aqui amanhã, na capital. Né? Uma linda edição, vai ser lá na Orla, com aquela vista maravilhosa do Rio Branco, que voltou a encher. Então, com certeza, vai ser um grande evento para celebrar a união aí de mais de 200 casais. Que maravilha. Vai ser lindo, com certeza eu estarei lá para prestigiar. Pronto, doutora. Em dezembro de 2022, foi inaugurado um novo prédio da comarca, né, dando uma estrutura de apoio, de suporte para todos esses atendimentos. Fez a diferença realmente? Com o novo prédio vocês conseguem atender um número maior de pessoas, dar mais conforto e humanizar mais esse atendimento? Com certeza absoluta. A gente estava lá num prédiozinho que era bem menor, era ao lado do fórum, onde funciona o fórum, mas era um prédio que era uma adaptação de uma casa, então não comportava, não tem jeito, não comportava a estrutura tanto para os servidores quanto para os usuários, né? A gente é muito demandado lá, como eu falei um pouco agora mais cedo, a gente é o segundo maior município do estado. Então, estava sempre lotado, muita gente esperando, as pessoas em pé, aguardando. E aí a gente se mudou para esse prédio novo, que tem um número de salas já pensado para a estrutura da Defensoria Pública de Rorainópolis, porque lá eu não sou a única defensora, é uma comarca tão grande que, diferentemente das outras comarcas que contam só com um defensor, e consequentemente com um gabinete de suporte, lá nós temos 2 defensores, são 2 titularidades. Então eu trabalho lá com a minha colega Nicole Farias, também uma excelente defensora, e lá já foi um prédio pensado para comportar a estrutura desses 2 gabinetes. Isso falando em termos de servidores e pessoas que auxiliam o funcionamento da defensoria. Mas aí a gente também tem um auditório, a gente tem uma recepção grande, que às vezes, tanto trabalho que a gente não consegue, mesmo assim, comportar todos que estão lá, porque também a gente trabalha em parceria com o Instituto de Identificação, emitindo identidades, né, registros gerais, RGs. Então, também há uma busca muito grande por esse serviço. Acaba que, às vezes, está cheio lá. A defensoria está sempre cheia, é sempre muito trabalho. Mas, sem dúvida, trouxe, sim, conforto para os assistidos. É um prédio novo, em pleno funcionamento. E a gente também está sempre buscando melhores. Temos muitas coisas ainda a implementar, a melhorar, isso tudo para propiciar um serviço de qualidade para os nossos usuários. E o que vem de novidade por aí? Eu sei que está vindo muita coisa boa justamente para os moradores ali de Rorainópolis. Sim, com certeza. Bom, a maior novidade é que a gente está começando as tratativas para implementar uma Câmara de Conciliação em Rorainópolis. O nosso defensor público geral, Dr. Oleno Matos, está pensando nisso, para ele é uma prioridade. A Câmara de Conciliação ela já é uma realidade aqui em Boa Vista, na capital, e é um sucesso. O Dr. Euseni também, que toca a Câmara de Conciliação, com um excelente trabalho, um trabalho de grande reconhecimento, de grande valia para quem utiliza os serviços da Defensoria. E Rorainópolis, como é a segunda maior comarca, o segundo maior município, chama por uma Câmara de Conciliação. A gente vai conversando aqui aos pouquinhos, explicar o que mais ou menos a gente vai implementar nessa Câmara, mas sem dúvida é uma novidade excelente que tende a agilizar a resolução dos problemas dos nossos usuários, principalmente aqueles relacionados ao direito de família. Então, se tudo correr bem, a gente está iniciando os primeiros trabalhos para que isso seja uma realidade e será, com certeza. Então, vale muito a pena a gente explicar agora para quem nos acompanha o que é, de fato, né, uma Câmara de Conciliação, qual a importância dela e quem será beneficiado com a implantação dela em Rorainópolis. Certo, então, vamos lá.
Câmara de Conciliação é uma estrutura, não necessariamente física, mas uma estrutura de gabinetes, servidores, que estão pensados, que são voltados, melhor dizendo, para a solução consensual dos conflitos. O que acontece? Todos nós temos problemas e muitas vezes a gente está diante de um problema no mundo jurídico que a gente não é capaz de, no mundo fático, melhor dizendo, que a gente não é capaz de resolver e a gente é obrigado a acionar o judiciário. A gente logo pensa no judiciário como o agente que vai resolver esse nosso problema, certo? Só que com o avanço do direito, dos estudos, a gente já começou a perceber que muitas vezes não é o juiz, o judiciário com a sua estrutura que é o melhor ator para resolver aquele conflito no mundo dos fatos. Muitas vezes a via consensual, que é da conciliação, da mediação e de alguns outros métodos consensuais, é a via mais adequada. Então, quer dizer, é uma solução extrajudicial. Você não precisa acionar o judiciário, você resolve isso no âmbito administrativo, às vezes com diálogo, implementando diálogo, dando um certo poder, um certo protagonismo para as partes mesmo serem capazes de resolver os seus próprios problemas, sem que esse problema tenha que ser solucionado e a solução seja imposta por uma pessoa que é terceira, que não está envolvida naquilo, que às vezes não vai ter sensibilidade, a sensibilidade necessária, não estou dizendo que nunca tem, mas, enfim, a gente sabe, é muito processo, é muita demanda. Então, às vezes, não é o juiz quem vai dar o melhor tratamento para aquela solução. E aí entra em cena esse tipo de método consensual, justamente o que é feito no âmbito de uma Câmara de Conciliação. Então, já fica aí a orientação, se você acha que, de repente, a sua situação se enquadra em tudo isso que foi mencionado pela doutora, você pode sim procurar já a Câmara de Conciliação aqui na capital e em breve em Rorainópolis. Agora, qual é a maior demanda que o município de Rorainópolis atende? Bom, maior demanda, sem pensar muito, com certeza demandas de direitos de família. Inclusive, são as maiores demandas também da Câmara de Conciliação. E, em segundo lugar, a gente também atua muito na parte criminal, né? Rorainópolis, como é uma comarca de interior do sul do estado, geralmente é uma comarca que ela é grande, mas também não tão grande a ponto, por enquanto pelo menos, né, de a gente ter que sair fazendo divisões por especialidade. Então, lá não tem um defensor que atua no direito de família, um defensor que atua no direito criminal, um defensor que atua na fazenda pública, como isso acontece, é uma realidade aqui na capital de Boa Vista. Lá funciona na base de uma vara geral, digamos assim, uma vara única, que comporta todas essas matérias. Então, eu e Nicole, que é minha colega, a gente atua com tudo. E, sem pensar duas vezes, com certeza, é o direito de família o protagonista da nossa comarca. Então, gente, já que esse é um dos assuntos que ganha mais destaque lá em Rorainópolis, você que nos acompanha, já, depois do intervalo, a gente vai falar muito sobre o que quais são os direitos, as divisões, enfim, vai ser um bate-papo muito informativo que eu tenho certeza que vem a contribuir muito com a sua vida a partir de agora. Mas, doutora, antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria que a senhora ressaltasse quem pode buscar os atendimentos, os serviços da Defensoria Pública, não só lá em Rorainópolis, mas em todo o estado de Roraima. Com certeza, isso aí é uma pergunta muito importante, muito relevante, porque muitas pessoas não conhecem a Defensoria e não sabem que tem direito a acionar a Defensoria. Mas a gente trabalha com alguns critérios para atendimento. Talvez o principal critério seja o critério econômico, financeiro, que a pessoa que não tem condições de custear um advogado, ela tem direito, pela Constituição, a ser patrocinado pela nossa Defensoria Pública, pela nossa instituição. Então, esse é um critério econômico. Mas a gente também trabalha em outras situações que não só o critério econômico. E que situações são essas? São situações que envolvem vulnerabilidade e diversas vulnerabilidades. Por exemplo, uma mulher em situação de violência doméstica, ela pode ter o dinheiro que for, a condição que for, mas por ela estar numa situação de vulnerabilidade, ela tem direito ao patrocínio pela Defensoria Pública. Outro exemplo, um idoso que precisa de um medicamento muito caro. Ele pode vir de uma família com condição, ele poderia ter condição de pagar um advogado, mas por ele estar numa situação de vulnerabilidade especial, ele também tem direito ao acesso ao patrocínio pela Defensoria Pública. Isso
sem falar de outras diversas vulnerabilidades que venham à cabeça. Então, se você precisar dos nossos serviços, não deixe de procurar a Defensoria Pública, exponha o seu problema, a gente vai identificar se você tem direito à assistência pela Defensoria Pública e, enfim, certamente prestaremos esse serviço para quem precisar e puder ter direito, né, puder ser patrocinado pela gente. Perfeito, então já fica aquele convite, né, gente? Precisou, busque o seu direito. Não fique com vergonha, tímido. Não, se é o seu direito, então busque a Defensoria Pública do Estado de Roraima. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Vamos só aqui, é só o tempo de tomar uma água, colocar aqui o assunto em dia também durante o intervalo, mas já nós estamos de volta com muita informação para você que nos acompanha. Até lá! Fala aí, Defensoria! Estamos de volta com o seu programa Fala aí, Defensoria. Só um bate-papo sobre os seus direitos e todos os serviços ofertados pela Defensoria Pública do Estado de Roraima. Lembrando que este programa é uma parceria entre a Universidade Federal do Estado de Roraima e a Defensoria Pública do Estado de Roraima. É transmitido pelos canais de comunicação da UFRR. E olha, eu já quero, antes da gente voltar a conversar com a doutora Beatriz Fernandes, lá da comarca de Rorainópolis, eu quero convidar você a acompanhar uma matéria, uma reportagem especial produzida pelo jornalista Will Dias. E foi o segundo lugar na categoria de telejornalismo no Prêmio de Jornalismo da DPE. Acompanhe. Mais de 1.000 casos de violência física contra a mulher identificados em 2021. Os dados da Polícia Civil de Roraima mostram que, deste total, 980 registros correspondem à lesão corporal, 121 se relacionam às vias de fato, 4 tentativas de homicídio e 2 tentativas de feminicídio. Ainda conforme a Polícia Civil, em 2021 foram registrados 5 feminicídios. De janeiro a maio de 2022, 2 pessoas morreram, simplesmente por serem mulheres. O feminicídio é um homicídio em razão do sexo feminino ou em relações íntimas de afeto, domésticas e familiares. Nesses casos, o legislador trouxe uma qualificadora que aumenta a pena do homicídio, que a lei chama de feminicídio, né? Então, de a pena de 6 a 20 anos, ela passa de uma pena de 12 a 30 anos. Em 2022, apenas de janeiro a junho, Roraima registrou 806 casos de violência física contra a mulher, 630 ocorrências de violência moral, 158 casos de violência patrimonial, 51 casos de violência doméstica sexual e mais de 1.000 atendimentos relacionados à violência psicológica. O julgamento do crime de violência contra a mulher tem como base fundamental a Lei Maria da Penha, em vigor desde setembro de 2006. O texto já passou por várias mudanças, mas desde o início representa o maior instrumento de proteção às mulheres no Brasil. Nós temos na Lei Maria da Penha, que é o nosso principal instrumento de trabalho, uma preocupação com a prevenção da violência, a promoção da condição de mulher e também o aspecto da punibilidade do autor da violência. Então nós temos sim essa preocupação de quebrar esse paradigma do que não vai dar em nada. Para proteger mulheres da violência doméstica, não basta apenas a existência de leis, como a Maria da Penha. É necessária uma rede de proteção bem estruturada e integrada para que as normas sejam de fato efetivadas. Por meio da Defensoria Pública de Roraima, mulheres vítimas de violência doméstica encontram atendimentos gratuitos nas áreas civil, criminal, judicial e extrajudicial. A Defensoria hoje tem esse gabinete aqui na Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento social que o objetivo foi congregar desde o seu nascedouro órgãos que vão prestar assistência jurídica
assistência psicossocial, trabalhar com os processos, né, promover o atendimento inicial da mulher, a partir do ingresso dela nesse equipamento até a distribuição de processos ao judiciário, que diariamente a gente atende uma média, no mínimo 15 e vai até 30 pessoas. Então, mulheres aqui a gente atende diariamente. Para você ter uma ideia, na estatística da Defensoria Pública de 2021, a Defensoria Especializada foi a que mais realizou atividades. A rede de proteção à mulher em Roraima abrange uma série de outros serviços de forma integrada no enfrentamento aos abusos. Vale ressaltar que essa matéria que você acabou de acompanhar é apenas um trecho, um recorte dessa reportagem especial que ficou no segundo lugar do Prêmio de Jornalismo da Defensoria Pública do Estado de Roraima no ano de 2023. Então já fica aquele convite para os amigos jornalistas que nos acompanham neste momento, que em breve vai abrir um novo período de inscrição. Então já prepare a sua pauta, fique atento, quem sabe você vai poder compartilhar boas histórias por meio dos direitos do cidadão. Eu volto a conversar com a defensora pública Beatriz Fernandes, primeira titular da comarca de Rorainópolis. Doutora, anteriormente nós estávamos falando sobre a questão do direito de família, que é uma das demandas mais procuradas e também mais atendida lá na Defensoria Pública em Rorainópolis. Eu acho que vale a pena a gente explicar para quem nos acompanha agora o que de fato é o direito de família. Certo. Bom, pensando de uma forma bem simples, bem simplificada, o direito de família, das famílias, ele é um ramo do direito que se preocupa com a proteção das famílias. Tudo que envolve família. Então, vamos lá. Casamento, união estável, divórcio, regime de bens, situação de guarda, situação de filiação, questão de pensão alimentícia. Tudo isso que envolve família é responsabilidade do ramo do direito das famílias. Agora, quando você fala desse leque de assuntos, um que se destaca mais ainda é a questão da pensão alimentícia. Sim, com certeza. Esse destaque, eu chamo atenção para esse destaque em termos de demanda. É, sem dúvida, o que mais a gente trabalha na Defensoria Pública. Questão envolvendo pedido de alimentos. Alimentos é o termo jurídico utilizado para pensão alimentícia. Quando alguém precisa de pensão alimentícia, a pessoa vai demandar os alimentos. Não literalmente alimentos, né? Mas é a nomenclatura que o direito utiliza para chamar a pensão alimentícia. Agora, quando se fala, então, nessa questão, que é um assunto que gera muitas dúvidas, eu acho que uma principal é até quando o pai ou a mãe precisa pagar a pensão. Então, primeira coisa, que acho que é super importante esclarecer também, a pensão alimentícia é um direito do filho, certo? Então, aquele pai que não está contribuindo, que não está sustentando, não tem convivência com o filho direto ali no seio familiar e não contribui de forma espontânea, ele tem o dever de pagar alimentos. O pai ou a mãe. Apesar de ser muito incomum, eu já peguei algumas situações também de mães que são demandadas a pagar os alimentos. E aí, vamos lá, até quando? Bom, esse até quando a gente até traça umas regras, o ordenamento traça umas regras, alguns critérios, mas também existem algumas exceções que permitem que aquilo extrapole um pouco das regras que o próprio direito visualizou. A princípio, a gente pensa enquanto a pessoa, a criança, o adolescente, for menor de idade. Até ele alcançar a maioridade, é indiscutível que ele vai ter direito aos alimentos. Mas isso também já veio enfrentando uma certa evolução e hoje a gente permite até que pessoas maiores de idade recebam ainda a pensão alimentícia, recebam ainda os alimentos do pai, devidos pelo pai ou pela mãe. Bom, e aí até quando seria isso? O critério que hoje mais prevalece é enquanto o adolescente ou o jovem adulto estiver estudando, estiver cursando um curso técnico ou graduação, enfim, enquanto ele estiver se dedicando para entrar no mercado de trabalho, ter habilitação técnica para começar a desempenhar uma profissão, entende-se que ele tem direito aos alimentos. Mas é como eu falei, né? Cada caso pode ser um caso. Então, por exemplo,
Já tivemos situações também de pessoas que alcançaram a maioridade, que não estudam, não estão matriculados numa faculdade, nada disso, mas que às vezes, por terem uma situação muito peculiar, às vezes é uma pessoa com deficiência, que tem uma deficiência que impede ela de trabalhar, ela também vai ter direito aos alimentos. Aí a gente até varia o fundamento, né? No direito a gente vai fundamentando a depender da situação. Olha, aqui a gente fundamenta na situação de parentesco, aqui a gente fundamenta na situação de filiação, enfim, mas a gente pode sim reconhecer esse direito a uma pessoa a depender das necessidades que ela tem. Mas, em regra, é isso. Até alcançar a maioridade e, se continuar estudando, até concluir os estudos. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma situação de um homem, um pai, que buscou a defensoria itinerante e contou a história dele, que a filha dele já tem 27 anos, é casada, já tem filho, já concluiu o ensino superior e, mesmo assim, ainda era descontada a pensão direto do salário dele. Nessa situação, era ele que tinha que buscar a justiça para pedir, para recalcular ou para tirar, para terminar? Como é que é? Sim, ele deveria ter buscado. Até me espanta, de 27 anos é muito tempo, ele teria que ter buscado antes. Mas o direito, o ordenamento jurídico tem solução para quase tudo. E quando não tem, a gente constrói. Mas essa é uma solução muito evidente. Existe uma ação que o pai pode mover, que se chama ação de exoneração de alimentos. Ele faz um pedido para ser exonerado desse dever de prestar alimentos. E ali ele só vai ter que provar que a filha já constituiu nova família, que a filha já trabalha, enfim. Ele vai demonstrar, por meio das provas que ele conseguir juntar, que a filha dele não tem mais necessidade, que não se enquadra mais no direito de receber os alimentos. Agora, se uma pessoa tem irmãos e esses irmãos já concluíram esse ciclo, também já não possuem mais esse direito de receber a pensão alimentícia. Porém, essa pessoa ainda assim está na faculdade, ainda está na idade, pode pedir para reavaliar, fazer um cálculo para receber um novo valor? Sim, com certeza. Aí a ação cabível seria uma majoração, uma ação de majoração de alimentos. Mas vamos lá. Não vou dizer que essa pessoa que você me narrou brevemente tem necessariamente direito a ter os alimentos dela aumentados. Por quê? Numa ação qualquer que envolva pedido de pensão alimentícia, o juiz, quando for fixar, ele tem que se atrelar a duas coisas principais, que é a necessidade da pessoa que está pedindo alimentos e a possibilidade do pai ou da mãe que está pagando os alimentos, prestando os alimentos. Então, assim, essas duas palavras, elas caminham juntas. A gente vai alinhar a necessidade da criança ou do adolescente, do jovem adulto, com a possibilidade. Então, vamos lá. Não é porque os outros irmãos, necessariamente, não precisam mais de alimentos, que ela vai, digamos assim, pegar o lugar deles, entendeu? O que os outros recebiam, ela vai passar a receber. Não necessariamente é assim. Ela tem que demonstrar para o juiz que a necessidade dela aumentou para que ela também faça jus a um aumento na pensão alimentícia. E, por outro lado, além disso, tem que se provar que aquele pai ou aquela mãe demandado tem a possibilidade de pagar. Porque de nada adianta também você colocar uma obrigação para uma pessoa que não tem condições. Ela não vai fazer o pagamento, aquilo vai virar uma bola de neve e vai ser ruim para todo mundo. Então, o juiz ele tem que se atrelar a esses dois fatores. A necessidade de quem está pedindo e a possibilidade de quem está pagando. E aí, vamos lá. Uma pessoa, às vezes, que também enfrenta uma situação muito específica, muito pontual de uma doença, utiliza muitos medicamentos, demanda muitos tratamentos com psicólogo, com terapeutas diversos, enfim, uma equipe multidisciplinar diversa. É uma pessoa que tem uma necessidade muito maior que uma pessoa que não enfrenta essas barreiras, essas dificuldades. Então, quer dizer, ali a necessidade dela impõe que o juiz aumente a pensão que ela recebe. Mas a gente nunca pode esquecer também de acompanhar, de verificar a realidade do pai e da mãe que paga os alimentos. Então, assim, em suma, essa situação que você me narrou, o ordenamento admite que você vá atrás de um incremento na sua pensão, mas é tudo analisado minuciosamente pelo juiz. Eu ia até perguntar como é que é feito esse cálculo do valor final.
Porque cada caso é um caso. Exatamente. Eu acredito que a resposta está até já no que a senhora estava explicando anteriormente, que é todo feito uma avaliação de toda a situação, tanto do pai quanto da mãe, da criança, Isso. nesse primeiro momento, quando ainda é criança, não é verdade? Exato. Isso aí não tem uma resposta certa para te dar. A gente tem como dizer uma média. Olha, em média, uma pessoa que recebe, por exemplo, um salário mínimo, um pai que recebe um salário mínimo, ele tem que pagar alimentos, ele geralmente paga em torno de 15% a 20% do salário mínimo para um filho. É uma média. Mas, como você bem falou, cada caso é um caso. E aí a gente inicia um processo, a gente vai ter uma audiência em que as partes vão ser ouvidas justamente para aferir a possibilidade dessa pessoa que está pagando e a necessidade de quem está pleiteando. Para que, enfim, se chegue a um denominador comum. Perfeito. Cada caso é um caso. Perfeito, gente. Olha só. No próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre pai socioafetivo. Você já ouviu falar desse termo? E o Dia das Mães, que está aqui, mês de maio, Dia das Mães. Então, você sabe quais são os direitos das mães? Então, não saia daí, que daqui a pouquinho vamos conversar sobre esses assuntos e com certeza vamos tirar muitas dúvidas para você que nos acompanha. Então, não saia daí. Voltamos já. Fala aí, Defensoria! Estamos de volta para você que nos acompanha pela Rádio Universitária ao vivo nesta quinta-feira e para você também que nos assiste pela TV Universitária. Sim, o nosso programa é transmitido toda terça-feira na TV Universitária. Então, um forte abraço para você que nos acompanha neste momento. Eu volto a conversar com a defensora pública Beatriz Fernandes, ela que é a primeira titular da comarca de Rorainópolis. Doutora, um assunto que eu acho muito interessante é a questão da paternidade socioafetiva. Explica pra gente o que é, quem pode, né, ter esse direito, pode colocar lá na certidão de nascimento da criança pai socioafetivo, até mãe socioafetivo também. Certo. Então, primeiro, socioafetividade. O que a gente pode falar sobre isso? O direito das famílias ele vem evoluindo muito ao longo do tempo. Antigamente a gente pensava muito em direito de família atrelado à questão biológica, à questão sanguínea. Então, família é quem você tem laços, me fugiu a palavra, calma aí, laços sanguíneos, laços sanguíneos. Só que isso veio evoluindo bastante. Hoje a gente já fala de laços socioafetivos. Por quê? Porque o direito de família entende que o que deve nortear a formação de uma família é o afeto. Então a gente já dá uma atenção para esse campo socioafetivo muito maior do que a gente dava antigamente. E aí você falou paternidade socioafetiva. Não é só paternidade, é maternidade também socioafetiva. Inclusive eu tenho um caso super interessante para dividir, mais à frente eu divido com vocês. Mas o que é a paternidade socioafetiva? É justamente aquela pessoa que, na condição de pai de uma pessoa, com a qual com esse pai, ele consegue ter vínculos afetivos com o filho, ele chama o filho o filho o reconhece como pai, mas ele não tem laços sanguíneos, porque ele não é o pai biológico daquela criança. Mas, às vezes, é um pai que criou, que educou, um novo companheiro da mãe, alguém que acolheu aquele filho, que é o filho dele mesmo na prática, né? Ou é o pai dele mesmo na prática. Então, o que o ordenamento hoje permite? Já há muito tempo permite, mas isso também, após muita evolução, a gente tem algumas normativas bem recentes que trazem a possibilidade de incorporação de um pai socioafetivo ao lado de um pai biológico. Ou seja, uma criança pode ter dois pais. O nosso ordenamento permite isso hoje em dia. Justamente um pai com o qual ele tem laços biológicos, laços sanguíneos, e um pai de criação, que foi quem o criou, e muitas vezes é o pai dele mesmo, né? E aí o nosso ordenamento admite que esse pai figure na certidão de nascimento da criança. E também a mãe, tá? Eu peguei um caso muito interessante, recente, deve ter mais ou menos um mês, lá na Defensoria de Rorainópolis. Não fui eu quem fiz a audiência, foi uma colega que eu estava em um outro trabalho da Defensoria, mas depois ela compartilhou comigo. E eu já tinha visto o processo, já tinha passado pela minha mão. Que foi a situação de um casal de mulheres
Elas tiveram um filho, fizeram uma inseminação caseira, artificial, e apenas uma delas figurava como mãe, justamente porque foi ela que deu à luz. E na maternidade é emitida uma declaração de nascido vivo, com aquela declaração você faz o registro. E só ela figurou como mãe. E aí elas foram atrás justamente do reconhecimento da maternidade socioafetiva, ou seja, para incorporar o nome da mãe socioafetiva. Por que socioafetiva? Porque ela é mãe como outra mãe, apesar de não ter o vínculo biológico, né? O material masculino ele foi doado, elas fizeram a inseminação caseira, apenas uma gerou a criança, apenas ela figurava como mãe no registro da criança, e a outra pleiteou justamente na justiça a incorporação do nome dela na qualidade de mãe socioafetiva. Então, hoje nosso direito já está evoluído a esse ponto. E que bacana, né? Essa história realmente a gente mostra toda essa evolução nos direitos da família. E quais os direitos de fato desse pai ou dessa mãe? O que muda na vida dessa criança a partir desse momento? O que muda, vamos lá, de uma forma bastante simples, simplificada. Pai socioafetivo é tão pai do que o pai biológico. Mãe socioafetiva é tão mãe quanto a mãe biológica. Então, o que muda? Muda tudo e não muda nada. Porque muda tudo na vida da criança, que vai contar com uma pessoa que ela reconhece como mãe ou reconhece como pai na certidão dela de nascimento. Né? Vai ser formalizada aquela situação que já é vista na prática, vai ser formalizada e, de fato, reconhecida pelo direito. E vai trazer a ela todos os direitos de filho, normais, como um filho... Herança. Herança. Vai ter direito à herança, vai ter alimentos, como a gente está falando. Pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Não existe absolutamente nenhuma distinção. Inclusive, a nossa Constituição ela exige que não haja distinção entre filhos. E ela não separa filhos biológicos, filhos socioafetivos. Então, tanto para o pai quanto para o filho, não existe absolutamente distinção nenhuma. São tão pais e tão filhos quanto. Se quiser a guarda da criança. Pode também. Todos os problemas que a gente trata com famílias que são unicamente vinculadas pelo vínculo biológico, sanguíneo, a gente vai ter com o pai, mãe, filho socioafetivo. Perfeito. E, como eu disse anteriormente, o Dia das Mães se aproxima, tá? Batendo aí na nossa porta, realmente o mês de maio todo dedicado a elas. Quais os direitos, qual a evolução? Como é que a senhora avalia a evolução dos direitos das mães nos últimos anos? Com certeza foi uma evolução muito significativa. Antigamente a gente não tinha tantos direitos reconhecidos às mães como a gente tem hoje em dia. Aqui já entrando um pouquinho numa área que não é muito nossa, na Defensoria Pública do Estado, que a gente não atua muito na área trabalhista, mas falando de direitos trabalhistas, né, que são os principais envolvendo as mães, a gente conta com a licença maternidade, a gente hoje tem uma preocupação muito grande com a questão da amamentação. Então, algumas empresas de forma voluntária, outras não, mas tem um tratamento especial enquanto a mãe está fazendo o processo de amamentação. A gente tem o salário maternidade, a gente tem também direitos de a mãe sair para acompanhar o filho a consultas médicas. São direitos, bom, se são garantidos na prática, infelizmente muitas vezes não são, mas deveriam. Agora, com certeza, estão previstos no nosso ordenamento. Mas sim, sem dúvida foi uma evolução e tanto, porque a gente antigamente não dava a devida atenção, né? E aí, com umas alterações recentes, uma atenção especial à primeira infância, que são os primeiros anos de vida de uma criança, a gente passou a ficar bastante atento a isso e garantir mais direitos às mulheres. E qual orientação, qual conselho que você deixaria nesse momento para as mães que nos acompanham? Bom, conselhos, juridicamente, se elas precisarem de qualquer coisa, ainda que muitas vezes elas venham com demandas maternas atinentes a direitos trabalhistas que não sejam da nossa atuação, a gente pelo menos vai orientá-las a buscar o local adequado. E se for alguma demanda que a gente possa auxiliar relativa à questão da alimentação, relativa ao atraso na pensão alimentícia, a mãe pode nos buscar, relativa a alguma demanda especial que o filho dela tenha, ou então a inobservância de algum direito dela que está sendo violado, busque a defensoria. Sem dúvida a gente vai
te ajudar, ou te instruir pelo menos, né? Se a gente não puder atuar naquele caso específico, a gente vai instruir sem dúvidas, para que todos alcancem os direitos que estão correndo atrás. Bacana. Doutora, nesse tempo que a senhora atua no município de Rorainópolis, alguma história, algum fato no decorrer da nossa conversa, a senhora já mencionou algumas situações, mas alguma que lhe tocou, que pode servir também de exemplo para quem nos acompanha nesse momento? Olha, eu estou em Rorainópolis há 1 ano e meio que a gente tem a história. Não falta história. São muitos casos curiosos, casos peculiares, engraçados às vezes. Mas um caso que eu acho que resume muito a nossa conversa aqui, porque a gente começou falando de conciliação, métodos alternativos, depois a gente parou no direito da família. Eu acho que um caso que me chamou muita atenção foi um caso que uma vez um pai me procurou lá, se queixando que ele queria registrar o filho dele. Ele não tinha mais relacionamento com a pessoa com a qual ele tinha se relacionado, e ela engravidou. E ele queria registrar, queria conviver com o filho, mas por conta de divergências do ex-casal, a mãe não permitia. E a criança nasceu e não permitia que ele se aproximasse da criança, não permitia que ele registrasse a criança. E aí, bom, muito raro, né? Incomum, porque infelizmente o que a gente mais vê não é o pai querendo a convivência, não é o pai querendo ofertar alimentos para o filho de forma voluntária, mas sim a gente tem que correr atrás, a gente tem que acolher as mães que estão desamparadas e correr atrás do direito delas e das crianças. E esse caso me chamou muita atenção porque era o caminho inverso. E aí eu falei, bem, vamos lá, o que a gente vai fazer para solucionar isso? E a maneira mais simples foi justamente uma solução extrajudicial, que foi pegar o telefone e ligar para essa mãe, instruir ela e falar, olha, você não tem direito de fazer isso. Porque as pessoas, às vezes, elas não conhecem os direitos que têm. Como você falou mais cedo, o senhor que já tinha direito a não pagar mais alimentos e não foi atrás do direito dele. Mas as pessoas também não conhecem os direitos que elas não têm. Né? Às vezes você acha, está muito empoderado, achando que tem direito e você não tem direito ao que você está fazendo. E exatamente essa situação que eu me deparei. Aquela mãe ela não tinha o direito de impedir que o pai convivesse com o filho, não tinha direito de impedir que o pai pagasse pensão para o filho e muito menos direito que aquela criança não fosse registrada pelo pai, certo? Que tivesse só o nome da mãe no registro. Então a gente conseguiu conscientizá-la, chegamos de mansinho, falando, explicando, e no final das contas aquele pai não me procurou mais. Eu imagino que tenha resolvido a situação, né? Que a gente não precisou ingressar com uma ação nacional judiciário para isso. Então esse foi um caso muito curioso. A gente se depara com esses e outros muitos casos curiosos na defensoria. Mas, sem dúvida, é isso. É um papel nosso também de defensoria educar em direitos. Conscientizar as pessoas daqueles direitos que elas têm e que elas não têm. E acham que têm. Às vezes, uma conversa, né, resolve tudo. Ali, o diálogo com alguém que entende, ali, que é até a função ali da Câmara de Conciliação. Exatamente. Né? Por isso a importância da Câmara de Conciliação. Porque na Câmara de Conciliação, você tem alguns atores que tem uma certa especialização, uma certa instrução para conduzir a solução do conflito. Então, a gente trabalha com psicólogos, a gente trabalha com assistentes sociais, que tem uma expertise, muitas vezes, maior que a do juiz, em termos técnicos, na área deles, né? Para solucionar aquele conflito da melhor forma. Muito melhor do que uma pessoa, um terceiro virando para você e falando, olha, tem que ser assim, assim, assado. Não, ali é um trabalho mais minucioso, mais cuidadoso, e a Câmara de Conciliação com certeza vai trazer muitos benefícios para a população de Rorainópolis, porque a gente vai conseguir resolver muita coisa ali dentro, ali no âmbito da Câmara de Conciliação, sem ter que acionar o judiciário. Gente, estamos no mês de maio e o mês de maio tem um ar muito especial para a Defensoria Pública do Estado de Roraima. Afinal de contas, no dia 19 é aniversário da Defensoria Pública no Estado de Roraima. Por conta disso, no decorrer de todo o mês, existe uma vasta programação com inúmeras atividades, justamente para comemorar essa data tão importante. Inclusive, no dia 10, agora de maio, é o último dia de inscrição para a corrida DPE. Então, você que está nos escutando agora pela Rádio Universitária, e ainda não se inscreveu na corrida DPE, já fica aquele bom e velho convite
venha participar junto com a gente, vai ser realmente um dia bem animado, o percurso bem elaborado para você realmente praticar atividade física e também comemorar junto com toda a equipe da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Doutora, a corrida vai acontecer numa data muito especial. É no dia do aniversário e também no dia do Defensor Público. Essa data é muito significativa, não é verdade? Com certeza, uma data muito importante para a gente. Como você falou, esse mês aqui de maio é um mês de comemoração da Defensoria. A gente está fazendo várias ações, várias atividades para comemorar o mês da Defensoria e também o Dia do Defensor, que é uma profissão que eu particularmente me orgulho muito de desempenhar, me causa muita satisfação. Então, sim, é uma felicidade tanto. Então já fica aquele bom e velho convite para você sempre estar de olho no site e nas redes sociais da Defensoria Pública do Estado de Roraima para poder acompanhar toda a programação, não só do mês de maio, Maio Verde, mas também de todo o ano da Defensoria Pública. Doutora, nós já estamos caminhando para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo, então eu gostaria de deixar aqui o espaço para algo que a senhora queira ressaltar, que a gente não falou, algum conselho, por favor, sinta-se à vontade. Tá, então, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de vir aqui, pelo convite de participar do programa aqui de hoje. Foi um papo maravilhoso, delicioso, passou tão rápido, a gente podia passar aqui tanto tempo mais conversando sobre tanta coisa, tanta história. Mas, bom, vamos lá. Conselho. Na verdade, é um convite. Se você estiver nos escutando, tiver alguma dúvida em relação a algum direito seu, que trate desses temas que a gente abordou aqui hoje ou outros temas, não hesite, procure a Defensoria Pública. Avalie se você tem direito ao nosso atendimento, a gente vai te acolher, vai te receber e vai dar a solução ao seu caso. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada pela oportunidade. Ainda mais de vir aqui nesse Maio Verde, que é um mês tão importante para a nossa instituição, para nós que integramos a Defensoria como servidores, colaboradores em geral. Queria também aproveitar, Dia das Mães, parabenizar as mães que estão nos ouvindo, especial a minha mãe também, que está me ouvindo lá do Rio de Janeiro, mandar um beijo para ela. E obrigada, estamos à disposição, sempre que quiser ter um papo delicioso desse, eu estou aqui também à disposição para compartilhar mais momentos com vocês, tão bons quanto o de hoje. Obrigada. Nós que agradecemos, muito obrigada pela disponibilidade, ter vindo na chuva, gente, de Rorainópolis para cá. Então, muito obrigada de verdade. Imagina. E, com certeza, durante a nossa conversa, várias dúvidas foram esclarecidas, muita informação para quem nos acompanhou aí no decorrer de todo o programa. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Até o próximo. Até a próxima. E para você que nos acompanha tanto pela Rádio Universitária quanto pela TV Universitária, fica aquele forte abraço. Não se esqueça que esse é um programa em parceria com a Defensoria Pública do Estado de Roraima. Até mais!